Regina, fica aqui comigo porque vamos receber aqui no Prime Time a deputada federal Anny Ortiz, relatora da lei que prorrogou a desoneração da folha na Câmara dos Deputados. Deputada, boa noite, que bom tê-la aqui conosco no Prime Time. Eu já começo lhe perguntando sobre a sua reação, a sua análise a essa tentativa e das explicações também do ministro da Fazenda para fazer a reoneração da folha de pagamentos. Bom, boa noite. Primeiro que o ministro, na fala dele, diz que isso não é uma afronta ao Congresso. Na nossa visão, é completamente o contrário. É uma afronta, sim, ao Congresso enviar, por medida provisória, a alteração ou o fim da desoneração da folha de pagamento, no dia, inclusive, da promulgação da prorrogação da folha. Foram meses e meses de discussão desse projeto, tanto na Câmara quanto no Senado, um projeto aprovado com ampla maioria. Na Câmara foram 430 votos pela aprovação da desoneração da folha. No Senado foi uma aprovação simbólica, ou seja, por maioria. Posteriormente, o veto foi derrubado também com uma votação muito expressiva dos parlamentares que representam, o Congresso Nacional, que representa a totalidade dos brasileiros e brasileiras. Por isso que nós estamos, sim, falando sobre uma afronta à decisão do Congresso Nacional, que já discutiu muito esse tema. O governo foi omisso durante todos esses meses, mais de 10 meses de discussão. O governo, em momento algum, conversou com os setores, conversou com os representantes dos sindicatos dos trabalhadores, ou então com os parlamentares, seja com o proponente da proposta, o senador Efraim, seja comigo como relatora, tanto na Comissão de Desenvolvimento Econômico quanto em plenário. Em momento algum, o governo nos procurou para buscar uma alternativa. Nós sempre nos colocamos... Eu queria lhe perguntar exatamente sobre isso, deputado, desculpe já lhe interrompendo, quando a senhora disse que não houve diálogo, né? Porque essa é uma discussão, vamos combinar que essa desoneração da folha de pagamento está valendo desde 2011, então ela não saiu do debate, né? Não é que ela apareceu no debate este ano e está há meses, ela nunca saiu do debate nesses últimos anos. Não, o que a senhora está dizendo é que não houve diálogo, em nenhum momento o governo disse, olha, não podemos manter essa desoneração da forma que está, inclusive porque a política pública como está desenhada não é necessariamente a mais eficiente? Isso, eu digo por parte deste governo, que assumiu em janeiro. A questão da desoneração da folha, ela foi prorrogada em 2019 até o final de 2021. O governo assume a gestão do governo com a desoneração da folha em vigência, ou seja, essas empresas desses 17 setores contribuindo com a base de cálculo não sobre as suas folhas de pagamento, mas sim sobre as receitas brutas. Então, o governo não está abrindo mão de receita, porque dia 1º de janeiro de 2023 já contava com esta receita, com esta arrecadação. Em momento algum, o governo apresentou alternativas ou disse, nós precisamos arrecadar mais, vamos ter que rediscutir a questão da desoneração da folha. Isso traz insegurança jurídica, isso aumenta o custo Brasil, que nós discutimos tanto, principalmente agora, quando da reforma tributária, onerar... Perdão, a gente está meio improvisado aqui, né? Não, mas estamos conseguindo lhe ouvir. Vou esperar a senhora concluir para o Daniel Hittner tem uma pergunta também. Onerar os empregos não é nada inteligente. Nós precisamos fortalecer as políticas públicas que geram emprego, que geram renda no nosso país e não onerar cada vez mais o custo em cima do trabalhador. Nós entendemos que o caminho que tem que ser feito essa discussão não é por medida provisória, porque com a medida provisória não há diálogo, não se fala com nenhum dos setores envolvidos. Deputada, vou chamar o Daniel Hittner aqui, não se preocupe, a gente já lhe agradece nesse quase penúltimo dia do ano, à sua disposição de estar conosco. Daniel. Obrigado, Thaís. Obrigado, deputada. Boa noite. Obrigado pela entrevista. Estamos pegando a senhora aí no meio do recesso. É uma entrevista improvisada, acidentes acontecem, não se acanhe. A gente falou um pouquinho sobre a forma que foi o envio da MP. Gostaria de abordar um pouquinho o conteúdo, porque o projeto aprovado
prorroga aquele benefício em que há uma substituição da alíquota contribuição patronal de 20% por uma incidência de 1 a 4,5% sobre o faturamento bruto desses setores. O que o governo envia agora é um modelo bastante diferente de desoneração, em que, vamos ficar sabendo os detalhes ainda, mas aparentemente há uma isenção, há um benefício de 20% para 10% de contribuição apenas sobre um salário mínimo, não importa qual seja o valor pago aos trabalhadores. Eu lhe pergunto, isso é suficiente no seu entendimento? Com certeza não, Daniel, porque isso é muito. Essa substituição de 20 para 10, que conta apenas sobre o primeiro salário do trabalhador, por assim dizer, né? Se a gente for considerar em salários mínimos, ela não resolve hoje o problema do custo a mais que as empresas dos setores terão, né? E, consequentemente, não conseguirão absorver esse custo. E isso vai gerar desemprego, nós já falamos inúmeras vezes sobre isso, vai diminuir a competitividade das nossas empresas, não só no mercado interno, mas também no mercado externo, e aumentar o custo de vida das famílias brasileiras, porque estes 20% que as empresas dos 17 setores terão que pagar sobre a folha de pagamento, ela não é só isso que vai acrescer no custo das empresas, isso tem um efeito cascata e, consequentemente, vai afetar toda a nossa economia. Nós já alertamos muito sobre isso, o governo parece ter uma sanha arrecadatória e não compreende o quão importante é essa medida, uma medida que vem já desde 2011, como foi muito bem colocado lá no governo Dilma, passou por diversos governos e agora precisa permanecer. Nós queremos ampliar a discussão, é óbvio que estamos dispostos ao diálogo, a dialogar com o governo e buscar alternativas. Porém, a alternativa da desoneração da folha, ela mostra, inclusive com os números do CAGED, que foi ampliado a base de trabalhadores e, consequentemente, aumentou a arrecadação do governo. Houve um incremento nas contas públicas, ao invés de uma renúncia fiscal, como o governo insiste, né, em apresentar esse argumento. Deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, obrigada, uma boa noite, uma boa virada de ano para a senhora, até uma próxima. Muito obrigada, eu que agradeço a vocês, um feliz ano novo, desculpa aí os improvisos, né, desse final do ano, mas nós somos sempre pegos de surpresa aqui com o governo, sempre insistindo em onerar cada vez mais o trabalhador brasileiro. Muito obrigada e desejo aí um feliz 2024, que seja mais tranquilo.